Comissão de Direitos Humanos, esse debate é muitíssimo importante. Convido a deputada Luísa Erundina, do PSB de São Paulo, para tomar parte no debate. Bom, eu quero saudar os visitantes, as visitantes, agradecer, né, a contribuição importante para mais um debate sobre uma temática tão grave, tão preocupante, e que essa comissão é palco, né, permanente de denúncias e da presença de quem vive o problema, seja direto ou indiretamente, e nos deixa sempre uma grande indagação e aflição. O que fazer diante disso? Acho que a gente tem que dar um passo à frente. É importante que se realizem audiências públicas e seminários como estes, porque eles vêm trazer novos enfoques sobre o problema e o diagnóstico do que falta ser feito. Por exemplo, um dado importante que o doutor Daniel trouxe aqui é o fato de não existirem dados, né? Não existir um diagnóstico completo, não existirem dados atualizados. A gente pergunta, qual é a possibilidade, por que não se consegue integrar esses dados que são gerados pelos órgãos de governo, das 3 esferas, pelas instituições sociais que trabalham com o problema. Acho que um seminário desse poderia suscitar uma iniciativa da própria comissão e das entidades que estão participando desse evento, no sentido de tomar iniciativas concretas, junto ao governo, junto às instituições sociais, para dizer, olha, o IPEA, um órgão absolutamente reconhecido, confiável e absolutamente importante na busca da verdade sobre essas questões, está denunciando que um grande problema do enfrentamento desse problema é a falta de dados, é a falta de diagnóstico, é a falta de uma compreensão global de como esse fenômeno acontece no dia a dia da sociedade. Então, acho que a gente teria que enfrentar esse problema. Como conseguir ter um método, uma metodologia, ter uma ferramenta a partir da qual se consiga ir tratando e incorporando novos dados que cheguem sobre essa realidade, de modo a se ter um quadro de diagnóstico permanente, completo e atualizado. Para quê? Para orientar a definição das políticas públicas no enfrentamento desse problema. Senão, serão sempre ações pontuais, seja das ações de governo nos 3 níveis, até também desarticuladamente, seja das entidades que são apoiadas financeiramente e politicamente pelo próprio governo. Então, falta, a meu ver, como um passo além da compreensão de como esse debate possibilita, de passo à frente disso, que um outro seminário que venhamos a realizar nessa comissão e outro espaço, já seja a partir daquilo que esse momento deixa, e a partir daí o que foi possível avançar, se não deixa na gente uma grande aflição, uma grande angústia e uma sensação absoluta de impotência. Então, minha sugestão é que se faça isso. Uma outra, tem experiências muito interessantes, eu conheço uma lá em São Paulo, da Casa Isabel, é uma casa que atende 3 mil mulheres por dia, vítimas de violência. É só casos de mulheres vítimas de violência, dessas várias faces da violência. 3 mil por dia. E essa instituição também faz um trabalho, eu queria ouvir exatamente os participantes da mesa e do plenário, sobre o trabalho que essa instituição faz, também junto aos agressores. Porque eles entenderam que, se você não trabalha os conteúdos ideológicos do ponto de vista do machismo, que o próprio Daniel trouxe aqui para a gente refletir, o machismo, o patriarcalismo, a dominação masculina sobre a mulher como um dado cultural, incorporado pela sociedade, ao ponto de que a reação a esse problema da violência contra a criança, contra o adolescente, contra a mulher, contra o ser humano de modo geral, tem uma reação e um tratamento diferente se o caso se dá com um membro da família ou se dá com alguém que não é da família. Inclusive, com estuprador de uma família, um agressor de uma família, agredindo, estuprando alguém de outra família, tem impactos diferentes. Se o caso é no âmbito da família, ou se mesmo com membros da família, em relação a pessoas de fora da família, um grupo familiar. Percebe
A meu ver, são vários aspectos de um mesmo fenômeno, e se a gente não ataca todos eles, a gente corre o risco de não ficar com a verdade inteira e, consequentemente, sem a solução adequada para esse problema. Então, eu estou falando para mim mesma, quer dizer, o que fazer, e talvez a gente pudesse trazer aqui, né, a Sônia, que é responsável pela Casa Isabel, que está se multiplicando na Zona Leste de São Paulo, todas as regiões de São Paulo estão começando uma experiência daquela, e entre outras novidades, elas estão fazendo grupo de terapia, de trabalho com os agressores, os próprios agressores daquelas mulheres atendidas pela Casa Isabel, porque também eles têm uma carga cultural, têm uma carga de deformação, né, desde a sua infância, tendo sido eles também vítimas de violência, ou seja, a cultura mais geral, né, que reproduz o padrão masculino, machista, patriarcal, de quem se sente dono da mulher. Quando você indaga, mas você bate na sua mulher, você agride sua mulher, você violenta sua mulher, mas ela não é minha mulher? A reação deles é também de naturalidade, porque isso é incorporado como sendo, se ele está com ela, se é casado com ela, sob qualquer pretexto, ela é objeto dele, ele é dono dela, portanto ele tem o direito, inclusive, de maltratá-la, de agredi-la e de possuí-la da forma mais animalesca que a gente encontra por aí afora. Então, eu estou colocando isso como desafio para nós mesmos. O que fazer para, no próximo seminário, a audiência pública que a gente promova aqui, e tem que se promover muitas audiências públicas, que a gente possa trazer um dado à frente. O que a gente, daquele momento para cá, a gente conseguiu avançar. Sem o que a gente vai ficando patinando, e chega um dado momento que a gente fica sem perspectiva, e é a pior coisa em qualquer situação. Então, eu prometo encaminhar um requerimento, né, propondo uma audiência pública com a presença da Sônia e de uma associação de advogadas e de acadêmicas de direito voltadas à questão da mulher, para poder a gente trabalhar, inclusive, essas questões aí das normas, né, e do aparato jurídico, que nem sempre funciona adequadamente, e há desencontros na interpretação dos juristas ou dos advogados a respeito desse marco institucional, sem o que também não se pode fazer o enfrentamento dessa questão. Era um pouco isso, agradecendo, né, a presença de todas as entidades aqui presentes, e vocês que nos trouxeram, né, mais uma contribuição muito importante para a gente organizar, sistematizar e suscitar iniciativas e ações para se conseguir dar um salto de qualidade nessa questão. Obrigado.